Cruzeiro volta com derrota do Sul, mas segue na liderança. América segue firme rumo à primeira divisão. E o Ituiutaba está garantido na Série B do ano que vem. Tudo isso e muito mais no meio de campo, que já está no ar. E participe do Meio de Campo, mande sua crítica, sugestão pelo e-mail meiodecampo@redeminas.mg.gov.br ou pelo twitter.com/meiodecampo. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Paulo Azeredo, da Rádio Inconfidência. O Atlético fez o que tinha que fazer, né, Paulo? Um confronto direto, venceu o Avaí. Um abraço para você, Luciano. Boa noite aos telespectadores também da Rede Minas. O Atlético venceu, fez um segundo tempo bem melhor que o primeiro tempo, né? Principalmente com a entrada do Neto Berola, que realmente, quando entra, coloca fogo na partida. E venceu a primeira final de Copa do Mundo que ele tinha. O Dorival vem sempre colocando isso. Então venceu a primeira das 8 que vai ter pela frente. Oswaldo Reis, o piquitito do Sistema Globo de Rádio. O Cruzeiro perdeu no Sul, mas foi beneficiado pelo empate do Fluminense e segue na liderança. Oswaldo, boa noite. Um abraço para você, boa noite, Luciano. Prazer estar com vocês aqui no meio de campo. E também com o Corinthians, né? É verdade. Estão reclamando em São Paulo, os corintianos. 2 gols anulados. Foi um resultado, se falava muito na semana, que seria um jogo difícil, realmente foi. Mas eu acho que o Cruzeiro faltou um detalhezinho para sair de lá com no mínimo um ponto. Aquele gol no final do primeiro tempo, vamos falar a respeito disso e tal, aquela coisa toda. Mas não foi de todo ruim. Tem 8 jogos, ele tem 4 em casa, 4 fora, está no caminho do título. Daniel Seabra, dos Diários Associados. O América segue firme rumo à primeira divisão e o Ituiutaba já está garantido na Série B do ano que vem. Boa noite, Seabra. Boa noite, Luciano, boa noite a todos. Primeiro, parabéns à Rede Minas, esse prestígio à Série C, eu achei muito bacana, acompanhei a partida do Ituiutaba. Parabéns ao pessoal do Ituiutaba, que há muito vem fazendo ótimas campanhas aí, a gente que acompanha mais de perto aqui em Minas. E o América segue firme. O América, depois da vitória de ontem, a gente continua acreditando no América, porque uma vitória de virada, fora de casa, o América está no passo, está no caminho certinho. Uma festa incrível lá em Ituiutaba ontem. Agora, coincidentemente, o Ituiutaba chega à Série B quando foi rebaixado para a Série B do Campeonato Mineiro. No ano que vem vai disputar o módulo 2. Vamos acompanhar, então, os melhores momentos de Atlético e Avaí, a vitória do Atlético lá na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Início de jogo, boa troca de passes. O Daniel Carvalho. Fernandinho. O Daniel Carvalho que não se contundiu agora. Parece que agora vai. E aí o Rafael Cruz. Boa jogada. E o Serginho bate para fora. Daniel Carvalho, jogada ali pela direita, costurou. Bateu e na sequência... Esse Zé Carlos é bom goleiro, inclusive. Uma esticada de bola pro Avaí. Esse aí foi o gol do Atlético. O Roberto Aí o ótimo goleiro. fintou Renan o Renan Ribeiro e acabou chutando para fora. Cobrança de falta, boa defesa do Renan Ribeiro, que é um grande goleiro, né? Em todos os Patrick. sentidos, né? Boa jogada do Patrick, aí a segurança mais uma vez do Renan Ribeiro. A defesa. Ótima cobrança de falta do Daniel Carvalho e melhor ainda a defesa do Zé Carlos. O Avaí está bem servido de goleiros, né? Tem o Renan e o Zé Carlos, 2 grandes goleiros. Aí a enfiada de bola e o adversário do Avaí a mais aí, que foi o gramado, né? Aí o gol. E aí o gol, o toque do Neto Berola de calcanhar para o Rafael Cruz, que fez o gol e saiu ali tirando um peso das costas. De perna esquerda, né? Perna esquerda, Bateu forte. Como tem que ser, né? Qualquer jeito, a bola Qualquer entrando. jeito, a bola entrando é o que interessa. Se lançar uma boa defesa também. Escanteio, uma boa defesa. De novo, mais uma do Renan Se Ribeiro. coloca muito bem o Renan Ribeiro. Muito seguro. Aí o Hever dominou. Demorou um pouquinho, né? Foi travado. Aí o passe. Enfiada. Ótimo lançamento do Diego Souza. O Neto Berola Que não estava impedido. driblou o goleiro e aí fez uma graça, hein? Como diria Jorge Benjó, Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Gol. Exatamente. Se bem que Quase. deu uma esnobadinha ali. Deu de letra aí. Olha o Totó. Tá certo. Deu um tatuazinho de letra. Obina, levantamento, a bola passou pelo Diego Souza. Na verdade era o Renan Ribeiro que estava ali. Renan Oliveira. Renan Oliveira. Renan Ribeiro estava lá atrás no gol. A batida de fora e a defesaça do Renan Ribeiro. Às vezes que foi exigido, foi muito bem, né? Muito bem. Neto Berola de novo, chutou e o Jogada até Zé parecida com o do Carlos Rafael acabou Cruz. fazendo a defesa. chutou de bico de Atlético esquerda. 2, Avaí 0. O que mostra esse Atlético agora nessa fase do Dorival Júnior? Já mostra também um melhor futebol, Paulo Zeredo?
Ô, Luciano, mostra muita vontade, né? Mostra que mudou alguma coisa no Atlético. A gente até conversava aqui em off antes do programa, né? Os jogadores, estranhamente ou não, começaram a jogar bola, né? Agora, não é nada de... O torcedor tem que ficar empolgado porque o Atlético mostrou uma evolução. Não é aquilo que ainda se espera do time do Atlético, dos jogadores que contratou, mas eu acho que, em termos de emocional, ele vai... Os jogadores que foram para a Colômbia vão até com um emocional muito bom para conseguir a vaga na Sul-Americana. E para o Clássico nem se fala. O Atlético é franco atirador no Clássico. Na minha opinião, o Cruzeiro é o favorito, mas o Atlético vai motivado. O Atlético vai para o Clássico com aquela história. Se ganhar, mais 3 pontos garantidos, mais um passo. A pressão está toda do lado do Cruzeiro. Você acredita nisso, Seabra? Eu acho que a pressão, sim, pode estar do lado do Cruzeiro pela tabela. Pela né? tabela, sim. O Cruzeiro está lutando lá em cima, é o líder do campeonato, se manteve na ponta da tabela. O Atlético vai meio que, eu concordo com o Paulinho até certo ponto, o Atlético vai meio que como franco favorito, porque luta contra o rebaixamento. Agora, ficou muito claro que o time mudou da água para o vinho. Alguma coisa aconteceu com a saída do Vanderlei Luxemburgo, porque de repente, Paulinho até brincou, estranhamente, os jogadores começaram a jogar. De repente, o Diego Souza começou a mostrar aquele futebol que todo mundo esperava dele. Alguns jogadores que estavam andando em campo começaram a correr. Então, eu começo a acreditar, sim, que o Atlético... A situação ainda é muito complicada, mas eu começo a acreditar que o Atlético pode se salvar, sim. Só para a gente justificar aqui que nós, na manchete, chamamos o Vitória mantém o Atlético na liderança como se fosse uma coisa, né, positiva para o Atlético. Mas é o Vitória. Como o Vitória ganhou o jogo lá no Barradão contra o Grêmio Prudente, o Vitória acabou segurando o Atlético ali na zona do rebaixamento, Piquetito. Eu acho que também é pontual nessa vitória do Atlético. Toda vitória é muito importante, devido à pressão que passou, foi pontual, porque você joga um time que eu acho que não... Ele namorou tanto essa zona do rebaixamento que agora fica. Namorou, vai casar. O Avaí acho que ficou hoje. Está definido que o Avaí vai para a segunda divisão. Só um milagre. Futebol muito ruim hoje, um time descaracterizado e tal, que vem assim nas últimas 15 rodadas. Sem 8 jogadores. E o Atlético evoluiu sim, melhorou. Agora eu discordo um pouco dos dois aqui. Eu acho que clássico, mesmo sendo lá com um jogo de uma torcida só, o Atlético vai trabalhar a semana. A prova é que o Dorival nem vai à Colômbia. Vão lá jogadores que são reservas. O Atlético está esperando e vai trabalhar muito essa semana para vencer. Não há favorito, não. O Cruzeiro vai sofrer muito, vai ser um jogo muito difícil diante do Atlético Léo Berlândia. O Atlético perdeu o Fernandinho hoje pelo 3º cartão amarelo. É um desfalque considerável para o Clássico ou o Fernandinho não estava acrescentando tanta coisa assim? Eu acho que, sinceramente, tudo bem. O Fernandinho está ganhando ritmo aí ao longo do tempo, tudo, mas até agora não mostrou que é aquele jogador titular que vai fazer muita falta, não. Dentro disso que vocês estão falando aí, que alguma coisa mudou no Atlético, a entrevista do Hever no final da semana, na sexta-feira, ficou muito claro isso. Ficou muito O claro. Hever fez questão de dizer que o comprometimento do time mudou, o time agora está comprometido, o time agora é outro. O astral mudou. Ele falou uma coisa também, vocês se repararam todos, né? Eu acho interessante quando ele fala assim, né, Paulo? E o pessoal que está nos acompanhando, de que as bolas aéreas, tanto jogadas na área do Atlético, quanto para o ataque, não eram treinadas. Agora são, né? Agora são, quer dizer, disso que então o Luxemburgo não tem nada. Né? Então, quer dizer, o Luxemburgo, não, estamos treinando, trabalhando, no projeto e tal, aquela coisa toda, nada disso acontecia. Olha, eu, acrescentando o que você falou, eu só confirmando, ratificando o que ele falou, porque a gente que acompanha a Cidade do Galo, quando você fala, às vezes até machuca, o treinador fica, né? Vocês não estão aqui. A gente tem o prazer na Rádio Confidência de também cobrir as folgas do repórter Fábio Vital e tá lá. Realmente o Atlético não treinava. O Atlético não treinava uma jogada ensaiada, não treinava uma jogada de escanteio, não treinava uma jogada de falta. E hoje você vê um Atlético treinando não somente as bolas paradas, mas posicionamento tático, né? O Dorival fez isso na quinta-feira, muita parte tática, que é importante, porque o tal do balanço defensivo, que os treinadores tanto falam, o Atlético não tinha balanço defensivo, era um bumba meu boi pra frente e vambora. E isso ficava muito claro, essa falta de treinamento, até para quem não acompanha no dia a dia lá, isso ficava muito claro em campo. Né, nos jogos. O Atlético não tinha nada dentro de campo, era um bando. É óbvio que a gente aqui também não vai falar que a situação mudou toda. Tá ótimo agora, né? Tá ótimo, tá uma maravilha, tá uma beleza, vai ser assim, vai se salvar. Não, a situação do Atlético ainda não é confortável, ainda não é tranquilo, continua na zona de rebaixamento, precisa mostrar um futebol melhor ainda para se acreditar nele, mas já tem uma luz no fim do túnel, coisa que com o Vanderlei Luxemburgo a gente não conseguia ver essa luz. Deixa eu agradecer a participação aqui pelo twitter.com/meio de campo do Ale Magalhães, lá em Lagoa Santa, também do Toco, o Toco lá no José de Almeida, em Nova Lima, e do pessoal todo lá ligado, o Ederson também lá em Nova Lima ligado,
E o Clauson de Souza dizendo o seguinte: amigos, acho que mudou foi ter um técnico que treina o time e não deixa os auxiliares tomando conta. Aí tá a diferença. Ô, Luciano, daqui a pouco, só para complementar. Duas vitórias foram emblemáticas, pontuais também, determinantes para que tudo isso melhorasse no Atlético. A vitória lá em Goiânia, 3-2, naquele último lance, no último segundo, no último momento, o gol do jeito que foi, bate e entra, aquela coisa toda, teve até gol de bicicleta do Hever. A vitória sobre o Corinthians. Emblemático. Você venceu o Corinthians, que era líder. Você bate no líder com autoridade no segundo tempo. Foram vitórias emblemáticas. Aquela partida, a comemoração do Diego Souza. É, né? Quem reparou isso atrás do gol foi um negócio espetacular. Hoje ele fez a mesma coisa, depois pode até E reparar. a defesa melhorou muito, né, gente? É verdade. Vamos falar poucos gols. Vamos falar mais de Atlético ainda, tem o Dorival Júnior, a gente vai escutar o Dorival Júnior, o que ele disse após a partida, mas agora estamos em contato direto com Sulimar Silva, que esteve em Porto Alegre, esteve no Olímpico, está ainda em Porto Alegre e acompanhou Cruzeiro e Grêmio, a vitória do Grêmio por 2-1. Boa noite, Sulimar. Como é que foi essa partida? O que os jogadores disseram sobre essa derrota para o Grêmio? Boa noite para o Oswaldo Reis, dele também para o Daniel Seabra. Os jogadores lamentaram e também não concordaram com a arbitragem do Paulo César de Oliveira na partida que aconteceu aqui no Estádio Olímpico. Segundo eles, o tempo de acréscimo que foi dado pelo árbitro paulista durante o primeiro tempo foi determinante, por isso a reclamação do técnico Cuca e também dos jogadores para esse placar adverso e o gol que o Wellington Paulista fez e que foi anulado, que não estava impedido. E além disso, ele disse ao final da entrevista, disse ao microfone da Rádio Inconfidência: a gente não pode, o Cruzeiro não foi prejudicado porque o Grêmio não mereceu ganhar a partida. E ele falou o seguinte: não adianta colocar árbitro de Rio e São Paulo para apitar os nossos jogos. Essa é a reclamação geral de todos os jogadores e do técnico Cuca, que além disso reconheceu que alguns jogadores, ele não nominou, não estiveram bem no primeiro tempo. Sulimar, alguma pergunta para o Sulimar aqui do estúdio? O astral, você disse aí, você acha que para a semana do Clássico, como é que os jogadores saíram disso? E gostaria também que você falasse se alguém saiu contundido, reclamando. E especialmente do Gilberto, como é que ele sentiu depois de 19 rodadas sem atuar, como é que ele sentiu o seu retorno? Bom, Piquetito, o seguinte, nenhum jogador está contundido para a partida e muito menos suspenso, né, para o jogo. O Gilberto, ele disse que ele, como ficou quase 3 meses parado, ainda não está no mesmo ritmo, porque o pessoal está mais veloz do que ele, né? Está mais rápido. E ele não suportaria os 90 minutos para o jogo contra o Atlético Mineiro no próximo fim de semana em Uberlândia. Mas, se for preciso jogar 30 minutos, ele aguentaria. Esse foi a única queixa do Gilberto no que diz respeito à velocidade do jogo, já que ele jogou pela última vez um jogo contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Ô, Sulimar, boa noite, Daniel Seabra. A gente não costuma ver o Cuca sair do sério, né? O Cuca normalmente é muito tranquilo, muito sereno, e hoje a gente viu o Cuca bravo depois do jogo, principalmente. Como é que estava ele na coletiva depois? Ele já esfriou a cabeça depois que ele tomou banho, conversou na boa, ou ele manteve tudo que ele falou? Não, olha só, Daniel, boa noite para você também. Ele começou numa boa, sabe, na coletiva, mas mesmo assim se mostrou muito nervoso com a atuação do árbitro da partida e fazendo justamente os questionamentos do tempo de acréscimo dado pelo Paulo César de Oliveira, tanto no primeiro tempo. Ele disse que foram apenas 12 faltas cometidas pelo Cruzeiro e que o atendimento foi muito rápido também. Ele nunca tinha visto nesse Campeonato Brasileiro, edição 2010, tantos acréscimos no primeiro e também no segundo tempo. Foram 6 minutos no segundo tempo e 4 minutos na primeira etapa. Tá certo. Muito obrigado ao Sulimar pelas informações direto de Porto Alegre. Tá frio aí, Sulimar? Não. Tá nublado, né? A temperatura ali girando pelos 16, 17 graus, mas não tão frio como Porto Alegre costuma ser, viu, Luciano? Você tá um pouco resfriado, você levou esse resfriado, foi daqui então. Rapaz, aí você acredita que essas mudanças de temperatura que estavam em Goiânia e Uberlândia também, mas já estamos recuperando, viu? Tá Nada certo. que o chimarrão não possa resolver aí. Muito obrigado pelas informações, bom retorno a Belo Horizonte, bom trabalho para você aí, bom final de trabalho para você, Sulimar. Tá certo, Luciano, um abraço para você, Piquetito, Paulo Azeredo, também Daniel Seabra e todo mundo ligado no meio de campo. Não chegou a ser desastroso pela rodada em si, mas poderia ter pelo menos beliscado um empate do Cruzeiro se você vence o jogo de hoje, esteve vencendo, né? O Cruzeiro venceu
quase que o primeiro tempo, né? Fez 1-0, aquele gol de novo talento do Montijo, estava sumido no jogo. Bola veio do Marquinhos Paraná, ele chuta, bate no zagueiro, ou no Rockenbach, me parece, que fazia a cobertura, foi no Rockenbach e volta. Ele vai bater de direita e fala, não é com a direita. Ele para e o zagueiro passa, ele chuta com a perna esquerda e faz o gol. Aí aquele gol do menino que estreava, do Viçosa, Júnior Viçosa, o time acho que se abateu um pouco. Você toma um gol com 49. Agora, muito em função também da cera que fez o Fábio. E foi um lance que os dois chocaram. O Jonathan com o goleiro, não houve nada. E aí ele jogou a bola para fora, já era quase ali 47,5, então o juiz deu mais um. E naquele acabou levando o gol numa falha. E também há que se reconhecer o mérito do adversário, a enfiada de bola do Douglas pro Jonas, foi espetacular. Nós vamos falar mais de Cruzeiro depois do intervalo, vamos comentar mais do Atlético, tem muita coisa ainda, tem Série C, enfim. Mas daqui a pouco o Clássico nem começou e já está gerando polêmica.